A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 2 Tessalonicense, capítulo 3. Aleluia! A palavra do Senhor em 2 Tessalonicense, capítulo 3. A palavra diz assim: E no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Senhor Deus, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra santa, pura e verdadeira. Fala com cada um de nós, Senhor. Acampa teus anjos ao nosso redor, ao redor de cada um que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Pai, guarda nossa vida, guarda nossa entrada e nossa saída, guarda nossos filhos, nosso cônjuge, nossa família, Senhor. Repreende toda a fúria do inimigo sobre a vida deles, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Então, quando Paulo aqui pede, para que os irmãos de Tessalonicenses orem para que a palavra de Deus seja pregada de forma a atingir o pleno propósito, quando ele diz ali para eles orarem, que é salvar almas. O propósito de Deus é salvar almas, e Paulo pede para que eles orem para isso, ó. E no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Então, Paulo estava dizendo, assim como vocês têm pregado e têm surtido efeito no meio de vocês, rogue por nós, para que nós venhamos exercer a palavra de Deus, e ela possa fluir, que ela possa ter livre acesso às pessoas, Então, o propósito de Deus é salvar almas, e para isso a intercessão é essencial. Então a igreja, ela tem esse papel, os irmãos têm esse papel de um orar para os outros, e principalmente para aqueles que levam a palavra de Deus. Então por isso eu peço, sempre estou orando por vocês, para cada alma que pode usufruir, da palavra de Deus, que é vinda do próprio Deus através da minha vida, e não é mérito meu. Eu peço para que Deus abençoe vocês. Aqueles que sempre curtem, deixam uma mensagem, e também aqueles que escutam muitas das vezes, mas não deixa o teu like, não se manifesta, não fala um oi, mas eu sei que passou por aí, e que Deus possa tocar em cada um de vocês, Que Deus possa, fazer a obra, como Paulo estava dizendo aqui, que era o propósito de evangelizar, é para salvar almas. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que até hoje Deus não permitiu que eu parasse. Porque se eu falar que eu nunca pensei em desistir, eu estaria mentindo. Porque levar o evangelho é sim uma tarefa árdua. Nós sofremos ataques, por isso, ataques espirituais, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Por isso Paulo pedia, eu rogo, rogai por nós, ore por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Ore por mim, para que a palavra de Deus venha fluir, venha, ter curso livre, e seja glorificada, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é Jesus. Jesus era o verbo que se fez carne. Então, o propósito é salvar almas, e para isso a intercessão é necessária. A igreja de Tessalonicenses provou do pleno conhecimento, teve suas vidas transformadas. Agora era a vez deles orarem para a palavra de Deus transformar outras vidas. Eles obtiveram ali, sucesso no meio deles, Eles tinham uma fé certa. Nós devemos imitar essa igreja de Tessalonicense, que elas tiveram a fé correta, A fé apropriada. Verso 2 diz assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Veja, Paulo dizendo, ore para que nós
sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque tinha muitos ali que pregavam uma fé que não era só fé em Jesus, tinha que ter algo mais, né? Que tentava manipular, que trazia discórdia, que tinha briga, tinha luta entre eles. E Paulo dizendo, olha, que nós sejamos livres desses homens maus, dissolutos. Nós devemos fazer da cruz a nossa fé. Essa é a fé apropriada. O que Deus fez por nós é libertador e verdadeiro, porque a fé não é de todos, Paulo disse, ó, porque a fé não é de todos. Ele diz aqui, ó, e para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Porque a fé não é de todos, né? Não é de todos, não é todos que vão crer. É isso que Paulo está dizendo na obra terminada na cruz. Então, eles eram perseguidos porque nem todos tinham a mesma fé em Jesus. Nem todos foram alcançados pela graça de Jesus naquela cruz. Então, por isso Paulo dizia, porque a fé não é de todos. Então, isso nem todos vão crer, né, na obra terminada da cruz. Em João capítulo 19, verso 30, diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Quando ele diz está consumado, no original do hebraico, do grego, é tetelestai, que fala tetelestai, que significa está pago, né? Está pago, ou a dívida foi quitada. Isto foi concluído o plano de Deus, que é salvar a todos que creem em Jesus, a vitória sobre a morte devido ao pecado de Adão e Eva. Então, quando Jesus veio, né, quando Jesus foi crucificado, era o ano do jubileu. Naquela Páscoa, a cada 50 anos, eles comemoravam o jubileu, que era quando ali um judeu que tinha mais condições que o outro, ele comprava a dívida dos seus irmãos, e ali eles escreviam nos pergaminhos, naquelas tira de couro, e expunha ali, né, as dívidas, a vergonha dos seus irmãos, o pecado ali, né, vamos dizer, as dívidas. E quando alguém ia lá e pagava, dobrava e colocava lá, está pago, né, está quitado. Então Jesus, quando ele ressuscitou e deixou ali o lençol dobrado, ele disse assim, ó, está pago, né? Já foi paga essa dívida. Então Jesus, ele veio nesse ano do jubileu, né? Não foi por um acaso, foi para ele nos falar assim, ó, está pago. Já foi pago a tua dívida, aquilo que você não conseguia pagar, eu paguei por você. Só que ele não fez isso somente para um, ele não escolheu um ou outro, como os judeus na época faziam nesse tempo de jubileu. Ele veio para todos, ele não veio só para quem merece. Muitas das vezes era um próprio parente que ia lá e pagava a dívida de um parente. Mas Jesus não, ele veio para todo aquele que nele crê. Ele não faz acepção de pessoas, ele não compactua com o pecado, mas ele não faz acepção de pessoas. Ó, você crê que Jesus, ele já fez tudo por você? Ele já fez tudo por você naquela cruz? Essa é a pergunta de Deus para nós no dia de hoje. Você crê de todo o teu coração que foi consumado? Que a obra na cruz, ela é uma obra terminada? Que Jesus já venceu o inimigo da minha e da tua alma? É isso mesmo. Não existe nada que nós precisamos fazer para sermos salvos. Apenas crer que Jesus já fez por nós. Já pagou a dívida e nos agraciou com todas as bênçãos de Deus. Veja, Paulo falou, a fé não é de todos. Não é de todos que creem, né? Não é todos que vão crer. Então, por isso que ele está dizendo, a fé não é de todos. Ou, né, se ele fala assim, ó, não é para todos.
Ele não está fazendo acepção de pessoas, né? Veja, Paulo, ele disse assim, a fé não é de todos. No caso, ele estaria falando assim, olha, a fé não é para todos, mas ele falou, não é de todos, é que vem da pessoa, né? Então, não é todos que vão ter a fé apropriada em Jesus Cristo, crendo e confiando e se entregando inteiramente. Paulo não estava dizendo que alguns são os escolhidos e outros não, que Deus estava fazendo uma acepção de pessoas. Não, Paulo, ele estava dizendo assim, olha, todo aquele que nele crê, Deus deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Em João 3,16 fala isso. Então, se Paulo estivesse falando, olha, Deus veio para um grupo, para um povo, ele falaria, a fé não é para todos, mas ele não disse isso, a fé não é de todos. Então, Deus, ele deu Jesus, está disponível o tempo da graça, o favor de Deus para todo que nele crê, mas alguns rejeitaram a Jesus, alguns não querem Jesus, alguns escolheram o lado para estar, né? Alguns já escolheu estar aí do lado do maligno, do anticristo, aleluia. Então, Paulo estava dizendo que alguns não conseguiriam ter a fé única e exclusivamente na cruz, né? E sempre eles procuram algo a mais. Sabe aquela pessoa, eu amo Jesus, eu amo Deus, mas eu preciso de algo a mais. Eu preciso de fazer mais alguma coisa, preciso adorar mais algo, eu preciso, né, pagar um preço. Não, você não precisa pagar preço, entenda que a salvação, ela é gratuita, é através da sua fé em Jesus Cristo de Nazaré. As demais coisas que você faz para Deus, em propósito, em adoração, em jejum, em amor, é aceito de todo o coração. Isso te traz intimidade com o Pai. Quando nós temos intimidade com Deus, ele se revela a nós, ele se transforma, né? Ele mostra para nós coisas que nós não estávamos vendo. Nós, quer dizer, ele nos transforma, né? E nos mostra coisas que nossos olhos naturais não conseguem ver. Então, muitos estão tão apegados às coisas terrenas, do mundo, das ofertas do inimigo, da minha e da tua alma, que eles rejeitam a cruz, rejeitam a Jesus. Em 2, né, Tessalonicenses capítulo 2, verso 10, diz assim, ó, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Eu vou ler o verso 9 também, ó. A esse iníquo, quer dizer, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ele vai vir, porque ele, né, ele ali é o próprio, né, inimigo de Deus, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. Então ele vai primeiro oferecer bênçãos. E é assim o inimigo da minha e da tua alma. Ele vai oferecer bênçãos materiais. Ele vai tentar nos tirar do propósito. Ele vai tentar nos comprar de alguma forma. E era isso que Paulo estava dizendo. Ó, porque não receber o amor de verdade, o amor da verdade, para se salvarem. Então, aqueles que não receberam o amor da verdade, que é o amor de graça, gratuito de Deus por nós, um favor imerecido, mas que nos salva, que nos transforma, nos liberta, nos preenche, nos completa. Então, esses que, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, eles estão sendo enganados pelo inimigo, através das ofertas mundanas, através de propostas de coisas materiais. Então, e com todo o engano da injustiça, né, que diz no capítulo 2, do verso 10 de Tessalonicenses, para os que perecem, olha, por que eles perecem? Ó, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Primeiro ele vem com engano, ele vem com uma oferta de injustiça, porque ele não é dono de nada, ele está te oferecendo algo que não é dele, é de Deus. Tudo debaixo do céu é de Deus. E ele te oferece, né? Para os que
perecem. Por que eles perecem? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Porque eles olharam mais para as coisas materiais e rejeitaram Jesus. Então, esse problema da pessoa deixar Deus, deixar Jesus para ficar com as coisas do mundo, é um problema antigo, desde a época de Jesus, desde a época antes de Jesus. O homem sempre, ele procurou correr atrás das coisas do mundo e esqueceu de Deus, esqueceu de Jesus, né? Então nós vamos ver que o anticristo, ele atua na vida das pessoas para seduzi-las, né? Com coisas materiais, riquezas, mas ele não ama ninguém. Ele não ama. Veja, quando Deus diz, ó, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O amor da verdade é aquele que vem de Deus por nós, que é Jesus naquela cruz. Ele deu o que era mais precioso para me resgatar e te resgatar. Ó, ele já é um derrotado. Olha o que o Espírito de Deus está falando. E o que ele faz é trabalhar incessantemente para levar o maior número de pessoas com ele para a condenação eterna. Então, o trabalho do inimigo da minha e da tua alma, o inimigo de Deus, ele trabalha incessantemente, dia e noite, para levar o maior número de pessoas para o inferno com ele. Satanás já é, né, um derrotado. Ele já não pode desfrutar das bênçãos de Deus, do amor e cuidado do Pai. E a todo momento ele vai trabalhar para destruir pessoas com o engano da riqueza e poder, para assim as pessoas não conhecerem o amor verdadeiro de Deus e ser salva. Ele não quer que as pessoas sejam salvas. Então ele vai trabalhar oferecendo coisas para mim e para você o tempo inteiro para nos desviar do amor de Deus, do cuidado de Deus. Esse cuidado, esse amor que salva, cura, liberta e nos torna filhos amados de Deus. Filhos de Deus. Ele já é destituído da glória do Senhor. E ele é um derrotado, um invejoso. E quando uma pessoa está cheia de inveja, ela não tenta destruir a outra. É assim que o inimigo da minha e da tua alma, ele age, tentando minar as nossas forças de todas as maneiras. E muitas das vezes é oferecendo riquezas, poder, coisas materiais, coisas que vão ficar. Mas aquilo que é de Deus é eterno para a glória do Senhor. Verso 3 diz assim: mas fiel é o Senhor. O inimigo trabalha para nos derrubar, mas maior é o Senhor, fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Mais fiel é o Senhor. Os que confiam em Jesus, em Deus, é confirmado pelo Espírito Santo. E somos protegidos por Deus contra as investidas de Satanás. Então, quem está em Deus é guardado, porque fiel é Deus. Aqueles que têm a fé apropriada em Deus. Quando vem o dia mal, você fala, não, o maior é meu Deus. Quando vem o diagnóstico, você fala, Jesus já levou sobre ele todas as enfermidades. Eu sou, né, estou bem em Cristo Jesus. Quando vier a provação, quando vier a dificuldade financeira, você vai falar, maior é o meu Deus, ele é dono do ouro e da prata. Com ele está o poder da vida e da morte. Sem Jesus, eu não consigo e não posso. Aquilo que eu levo anos para conquistar, Deus, com o favor dele sobre a minha vida, em um dia, em um minuto ele pode fazer. Você crê no nome de Jesus, você pode deixar o seu amém, você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Verso 4 diz assim, confiamos quanto a vós no Senhor. Então nós confiamos quanto a vós no Senhor. Então igualmente confiamos no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Então nós confiamos que vocês estão tão cheios do Espírito Santo de Deus que vocês vão crescer abundantemente no Senhor. Que a graça do Senhor, ela encontra liberdade naquele que crê, né? O favor de Deus é com aquele que crê inteiramente. Então Paulo estava dizendo, nós confiamos em vocês. E nós temos a mesma fé e sabemos que você vai fazer mais do que nós temos
me ordenado a fazer. Então, Paulo fala para esse povo de Tessalonicenses que ele compartilha da mesma fé. Olha, nós temos a mesma fé que vocês. Que nós temos essa plena certeza que nós somos salvos por Jesus, né? Que o preço foi pago. Nós cremos nisso. Que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E que você possa ter essa plena certeza. Você já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? Então o Espírito de Deus habita em você. E como muitos dizem, o Espírito de Deus te abandonou. Ele não te abandona. Ele não te deixa. Jesus disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele disse para nós que ele não ia nos abandonar. Porque o Espírito de Deus não está sobre nós, como no Antigo Testamento, que ele estava sobre os profetas, sobre Davi, sobre Elias. Mas o Jesus que nos salvou, o Jesus que nos libertou, que pagou o preço na cruz, ele se fez ali o Cordeiro manso para nos resgatar e nos dar uma herança, né, espiritual, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você. Não está sobre nós, mas está dentro de nós. Então você fala, eu sou templo do Espírito Santo. Não deixe nunca ninguém dizer ao contrário, porque isso é heresia. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus habita em você. E a nossa luta não é contra a carne, é contra a potestade, as potestades espirituais que agem, né, na maldade. Então, não tem nada que nós possamos fazer para mudar o que Jesus conquistou por nós. Está consumado. Ele conquistou, ele foi lá e tirou a chave da mão de Satanás e conquistou para nós todas as bênçãos do alto céu. Então, ora, verso 5 e último. Ora, o caminho do Senhor. Ora, o Senhor encaminhe, os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Então, ele agora fala, olha, que Deus conduza vocês nesse amor. Nós devemos dar total liberdade para Deus ter acesso ao nosso coração. Nós temos que dar liberdade para ele nos ensinar a andar em amor, e para que a nossa confiança em Jesus cresça cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Mas eu não estou perfeito, eu vou para o inferno, eu pequei agora, eu falei demais. Peça perdão. Faça aliança com Deus todos os dias. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Começa a dar liberdade para o amor de Deus crescer em teu coração. Dá liberdade para o amor de Deus crescer em você. Dá liberdade para Deus, né, ter acesso ao teu coração. Para você ser segundo o coração de Deus. Dá liberdade para Deus transformar a tua vida. Em nome de Jesus. Que a sua confiança em Jesus cresça cada dia mais na espera da sua vinda para cumprir a sentença sobre o inimigo da nossa alma, em nome de Jesus. A sentença foi dada, ela só precisa agora, ser ali, né, bateu o martelo já. Só está agora na mão dos oficiais e nós temos essa autoridade debaixo do nome de Jesus, de expulsar demônios, potestade no nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no nome de Beltrano, fulano, porque a discussão em Tessalonicense era quem batizou, foi Paulo, foi Pedro, foi, né? Não, foi Apolo, não, Deus não quer saber, né? Quem foi que batizou, Deus não quer saber, ele quer saber quem ama ele, quem aceitou ele como único e suficiente Salvador. Placa, pessoas, eu não levo ninguém para o céu. Se você buscar defeitos em mim, eu tenho muito. Eu não me agrado disso.
mas todos os dias nós temos que buscar força em Deus, porque o nosso Deus nos perdoa, nos levanta, nos limpa, nos resgata, nos transforma e nos usa. Diferente do homem que fica lá apontando, falando e amaldiçoando e remoendo e, né, voltando atrás. Não, dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos, Deus não se lembra mais. E Ele faz nova todas as coisas, né? A nossa alegria é saber que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã tem uma misericórdia de Deus para mim e para você. A cada manhã tem um amor ali de Deus preparado para mim, para você, em nome de Jesus. Então, que nós venhamos orar a Deus, ora, né? O Senhor encaminha os nossos corações em amor, no amor de Deus. E às vezes não é fácil nós amarmos, não é fácil, às vezes a gente gostar do que a gente vê da gente mesmo. E assim mesmo Deus nos amou. Ele pagou um preço na cruz para nos resgatar. Deus é maravilhoso. E quando nós não conseguimos amar como Cristo amou, você teria coragem de negar perdão para o teu filho? Para tua filha? Não, tenho certeza que não. Então, olhe para aquilo que te afronta com amor de pai e de mãe. Em nome de Jesus, amém? Então, vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra poderosa. Obrigada, Jesus. Perdão, gente. Senhor, visita cada irmão, cada irmã, que essa palavra surte efeito. Que eles entendam que o Senhor pagou o preço, foi consumado. Eles são filhos amados, queridos e protegidos do Senhor. Que eles dê liberdade para o Senhor agir. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.